Podemos orar? Mais uma vez, assentados como estão. Bom Pai que estás nos céus, neste momento, invocamos a Tua presença. Derrama o Espírito Santo, Pai, que jorre luz da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entender todo o processo do juízo celestial, onde o Teu nome está sendo justificado, reivindicado o Teu caráter. Como filhos e filhas, nós queremos Te defender e Te honrar, Pai, como Jesus Cristo Te honrou. Nós queremos que o Senhor nos use como troféus humanos que serão levantados no juízo celestial, em defesa da Tua lei, em defesa da Tua santidade. Nós queremos que o Senhor diga, como disse de Jó: Tu viste ali o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, íntegro. Pai querido, que os troféus humanos comprados pelo sangue de Jesus, que são todos aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador, que estes troféus humanos sejam usados no juízo celestial em defesa da santidade do nosso Pai, em defesa da santidade da lei do nosso Pai, para que o mundo creia que a Tua lei é santa, justa e boa. Amém. Derrama sobre nós o Espírito Santo, dá-nos entendimento e discernimento, Pai, para entendermos esta sequência, esta progressão sequencial das profecias dos ciclos de 7 no Apocalipse, que nos conduzem para a volta de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Então vamos abrir a Bíblia, queridos. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, nós estudamos com vocês ontem e fomos até o verso 7. Entendam que Apocalipse capítulo 5, verso 7 é o mesmo cenário, é a mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 13. Nós vamos ler aqui Apocalipse 5, verso 7 e depois vamos ler Daniel capítulo 7, verso 13. Aqui diz: e veio, quem veio? O leão da tribo de Judá, Jesus. Veio a quem? Veio ao Pai. Onde estava o Pai? No trono. Onde está o trono? No Santíssimo. Está claro isso? Estamos juntos? E veio e tomou o livro da destra é a mão direita, do que estava sentado no trono. Agora, queridos, abram a Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7, verso 13. Porque o livro de Daniel e de Apocalipse, eles precisam ser estudados juntos. Se você não entender um, não entenderá o outro. A serva de Deus diz que estes dois livros deveriam ser até mesmo encadernados juntos, porque falam dos mesmos assuntos. Se falam dos mesmos assuntos, aquilo que é mencionado em Daniel também é mencionado no Apocalipse. Então esta cena de Daniel capítulo 7, verso 13, que mostra Jesus Cristo vindo ao Pai para iniciar o juízo celestial, então esta cena também tem que aparecer no Apocalipse, porque Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. O principal assunto de Daniel, queridos, não é a sucessão dos impérios. Nós perdemos tempo na sucessão dos impérios. A maior parte do tempo que nós perdemos em Daniel é com a sucessão dos impérios. Mas esse não é o ponto, não é o foco de Deus. O foco de Deus é o santuário em Daniel. E o foco do Apocalipse é o santuário.
Por isso, quem não entende a doutrina do santuário celestial, representado pela cópia, que era o santuário terrestre, quem não entende a doutrina do santuário, não vai entender o Apocalipse. Por isso, todas as interpretações do Apocalipse, prestem atenção, todas as 100% das interpretações do Apocalipse, que nasceram antes de 1844, são interpretações erradas. Erradas. Por quê? Porque a porta do santuário celestial, de Apocalipse 4, verso 1, só foi aberta em 1844. E antes de 1844, ninguém entendia nada da doutrina do santuário celestial. Deus levantou um movimento na terra para pregar a mensagem do santuário celestial. E as 3 mensagens angélicas dizem respeito ao santuário celestial. E a última igreja na terra, Laodiceia, diz respeito ao santuário celestial, o povo do juízo. Que juízo? Juízo no santuário celestial. Se nós não entendemos o santuário celestial, não vamos entender o que é o juízo celestial. Por isso, queridos, esta interpretação que nós herdamos dos nossos irmãos não adventistas, que viveram antes de 1844, dezenas e dezenas de teólogos que já interpretavam o Apocalipse na Idade Média e antes de 1844, mas todas são interpretações desfocadas, descentralizadas do santuário, porque nem antes de 1844 e nem depois de 1844 os não adventistas entendem a doutrina do santuário. Mas Deus levantou este movimento em 1844 com a maior decepção, o maior desapontamento do dia 22 de outubro de 1844, exatamente porque não entendiam a doutrina do santuário. Vocês acham que se o movimento millerita, se Guilherme Miller entendesse a doutrina do santuário, eles teriam passado pelo desapontamento? Não. Não. Exatamente. Apocalipse capítulo 10 mostra, queridos, aquele livrinho que Deus disse para João: pega este livro e come, e ele será doce na sua boca, mas no ventre vai ficar amargo. É o livrinho de Daniel. Mas não é o capítulo 2 de Daniel, 7 de Daniel, irmãos. É o capítulo 8. É do capítulo 8 para frente, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta parte Daniel não entendeu. Esta parte Guilherme Miller não entendeu. Guilherme Miller entendeu as 2.300 tardes e manhãs, porque é matemática, é fácil. 2.300 dias proféticos são 2.300 anos. Se começou com a reconstrução de Jerusalém em 457, terminou em 1843, mas como antes de Cristo e depois de Cristo não tem o ano zero, se acrescentam 1, então em vez de 1843 vai para 1844. Simples, é matemática. Ele estava certo na matemática, na soma dos números, mas ele estava errado no evento, porque ele entendia que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. Não, queridos. Exatamente porque não entendia a doutrina do santuário. Eles esperavam a volta de Jesus para 1844. E todos estes teólogos que viveram antes, eles entendiam muito menos do Apocalipse, porque Guilherme Miller ainda entendeu Daniel 8, verso 14, só errou o evento. Mas os outros teólogos não adventistas, eles não entendiam nada destas profecias. Agora nós vamos herdar as interpretações que existiam antes. Nós que recebemos luz celestial sobre o santuário celestial, nós que entendemos que somos o povo do juízo, nós que estamos vendo diante de nós a porta aberta de Apocalipse 4, verso 1, vem João, vem. E eu subi e vi uma porta aberta, e lá dentro da porta, o quê? Um trono, e Deus, o Pai, assentado sobre o trono.
Por isso, queridos, aqui, vamos ler Daniel 7,13, porque eu não li, não é? Então, para depois voltar para o Apocalipse. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. É Jesus. Vindo nas nuvens do céu. O que Guilherme Miller entendeu? É a volta de Jesus. É óbvio. Eu também entenderia assim. Se eu não entendesse a doutrina do santuário, eu diria, não, aqui é a volta de Jesus mesmo. É o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Uau! E aqui diz, dirigiu-se ao ancião de dias. Não, ele não veio para a terra. Ele foi para o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. Para que Jesus Cristo se dirigiu ao Pai no Santíssimo? Para quê? Diz aqui, não é? E ele se dirigiu ao ancião de dias. E o fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado o quê? O domínio. E o reino. Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Queridos, aqui no capítulo 7, e o verso 26, diz assim: depois dos 1260 anos, porque o verso 25 fala dos 1260 anos, Daniel 7, 25, não é? Os 1260 anos terminaram em 1798, correto? Sim. Agora vejam o verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. Não fala de juízo antes de 1798. Fala da supremacia papal de 538 a 1798, 1260 anos. E então fala, virá o juízo. A profecia deixa muito claro que o juízo celestial viria depois de 1798. E o verso 26 continua dizendo, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. O domínio de quem? Do chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Poder papal. Ele vai perder o domínio, porque Jesus Cristo é o vencedor. Tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Queridos, aqui em Daniel capítulo 7, verso 26, diz que o juízo viria depois de 1798. No capítulo 8, verso 14, diz que o juízo viria em 1844. Específico ano. Agora, voltando para Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, Deus agora mostra para o povo do juízo, porque você não é povo de Éfeso, você não é povo de Esmirna, você não é povo de Filadélfia, você é povo de Laodiceia. Nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia, então nós somos povo do juízo, e nós temos que entender o juízo. Se não entendermos o juízo, não vamos poder dar a mensagem. E aqui, para nós, o povo do juízo, Deus mostrou uma porta aberta. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus está dizendo, o que eu vou mostrar para você, João, e para a igreja de Laodiceia, não é o que aconteceu antes de Laodiceia. Não é o que aconteceu em Éfeso. Não é o que aconteceu em Esmirna, ou Pérgamo, ou Sardes, ou Filadélfia. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer depois destas coisas. É a sequência. Há pessoas que perguntam, pastor Samuel, onde é que está a sequência? Eu nem vou responder. Nem vou responder, porque o português fala por si mesmo, irmãos. Depois destas coisas. Eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois destas coisas. Ele tinha acabado de falar das igrejas. É a sequência. E queridos, e o que é que João viu no verso 2? Viu um trono posto no céu. Verso 2, capítulo 4, verso 2. E no verso 4, o trono tinha mais 24 tronos.
24 tronos. Então, quantos tronos tem no Santíssimo do Santuário Celestial? 25 tronos. Porque tem o trono do Pai, é uma corte, queridos. Quem já entrou numa corte sabe que é uma coisa solene, mas a corte celestial é muito mais solene. É um trono cercado por 24 tronos. Agora, queridos, assentado no trono está o Pai, com um livro selado com 7 selos. É o livro do juízo. É o livro que será aberto no juízo, porque diz respeito à reivindicação do caráter do Pai. Diz respeito às acusações que foram levantadas por Satanás contra o Pai, contra a lei do Pai. E estas acusações precisam ser desfeitas, precisam ser respondidas em corte. Em corte. Deus marcou o dia da corte, porque as acusações de Satanás não foram acusações somente para os anjos, mas para todos os mundos habitados, criados por Deus, e que nunca pecaram. Eles também sabem das acusações feitas contra Deus o Pai. Por isso, o juízo celestial é um juízo universal. Para todas as galáxias, para todos os seres. As acusações contra o Pai precisam ser respondidas em corte. E quem responde não é o Pai, é o Filho, que morreu e que venceu para poder abrir o livro. Diz aqui o capítulo 5, verso 5. E disseram-lhe, não chore. E o ancião disse para João, não chores. Verso 5, capítulo 5, verso 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir. Venceu para poder abrir. Se Jesus não tivesse vencido, ele não teria autoridade para abrir o livro. Não teria autoridade para ser juiz no tribunal do céu. Mas ele venceu. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso ele pôde abrir o livro. Pôde, porque ele já abriu. Ele não vai abrir, ele já abriu. Em 1844, no Santíssimo do Santuário Celestial, ele começou a abrir o primeiro selo e o segundo selo. E agora, queridos, no capítulo 6. O capítulo 6 está aqui, o processo do juízo celestial. Como se processa o juízo celestial? O primeiro selo é aberto e aparece um cavalo branco. O segundo selo é aberto e aparece um cavalo vermelho. O terceiro selo é aberto e aparece um cavalo preto. O quarto selo é aberto e aparece um cavalo amarelo. E o quinto selo é aberto e aparece um cavalo. Não tem mais cavalo. Se são 7 selos, deveriam ser 7 cavalos? Não, são 4 cavalos. Por que 4? Porque o número 4 na Bíblia representa os 4 espíritos do céu. Norte, sul, leste, oeste. Os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos é norte, sul, leste, oeste. Sempre o 4 se refere a um evento mundial. Por que tem 4 cavalos? Porque o julgamento envolve todos os habitantes da terra. Adventistas, católicos, budistas, hinduístas, islamistas, ateus, todos são envolvidos no juízo, para ver quem se salvará e quem se perderá. O juízo envolve os 4 cantos da terra. Por isso diz aqui, queridos, 4 é definido lá em Zacarias capítulo 6. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 6. Lá diz para você por que são 4. Zacarias 6. Aqui nós lemos capítulo 6 e o verso 2, 3, 4 e 5 e 6. Diz aí, vamos ler. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: o que é isto, Senhor meu? Zacarias não entendeu. Por que 4 cavalos? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu.
4 ventos do céu eu entendo como sendo norte, sul, leste, oeste. Então, número 4 fala que o juízo celestial é mundial. Deus não está julgando um povinho. Deus não está julgando uma igreja. Deus está julgando o planeta. É o tribunal de Deus. E agora, por que cavalo? Por que Deus usa cavalo e não usa elefante? Não é? Por que Deus não fala que são 4 elefantes? Não é? Por que Deus usa cavalo? O que significa, queridos, na palavra de Deus, o cavalo? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10 e o verso 3. Lembre-se que Zacarias é o profeta da restauração do templo. O que é que Deus faria em 1844? Restauraria o templo celestial, que estava lançado por terra. Durante toda a Idade Média, o santuário celestial foi a verdade lançada por terra. Fez isso e prosperou. O papado lançou a verdade do santuário celestial por terra, fez isso e prosperou, diz lá em Daniel capítulo 8, versos 12, 13. Mas, queridos, agora vem a restauração do templo celestial. E quem ajuda você a entender é o profeta da restauração do templo, que é Zacarias. E o profeta Zacarias diz que cavalo é o quê? Vamos ler, Zacarias 10, verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Cuidado dos pastores, não é? É mais fácil se salvar um pastor do que uma ovelha? Hein? É mais difícil um pastor se salvar. Mais difícil. Porque a tolerância de Deus com o pastor é menor. A tolerância de Deus com o povo de Israel era muito grande. Mas com Moisés a tolerância de Deus era assim, ó, curta. Com o povo a tolerância de Deus foi grande. Mas com Eli, Finéias, não é? Foi uma tolerância o quê? Pequena. Com os ungidos do Senhor a tolerância é pequena, irmãos. Porque eles têm luz. E são cobrados pela luz que têm. Então aqui diz, olha, o verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Os grandões, não é? Os chefes dos pastores. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. Deus tem misericórdia com o rebanho. Apesar dos pastores muitas vezes não serem segundo o coração de Deus. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como um majestoso cavalo na peleja. A casa de Deus, o rebanho de Deus é representado por um cavalo majestoso na peleja. E quantos cavalos majestosos na peleja? 4. O cavalo branco representa o povo remanescente de Deus. Deus sempre teve um remanescente, irmãos. O remanescente não é que surgiu agora o remanescente. Deus sempre teve um remanescente na terra, representado pelo cavalo branco. E o cavalo vermelho, o segundo cavalo, representa o protestantismo, que surgiu na reforma protestante, clamando que a salvação não era pelas obras, como era ensinado pelo cavalo preto. O cavalo preto ensinava que a salvação era pelas obras. E agora vem Martinho Lutero com a reforma protestante, mostrando que a salvação é pela fé. O justo viverá pela fé. Porém, este protestantismo perdeu a força, porque desprezou os mandamentos de Deus. Mas dentro do protestantismo, Deus tem pessoas sinceras que vão se salvar, por isso são julgadas. Aí vem o cavalo preto, representando a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que cavalo preto? Porque quando iniciou era um cavalo branco, a Igreja Católica Apostólica, não romana, mas quando surgiu era um cavalo branco, era uma igreja pura, mas ela se prostituiu no 4º século, se tornou pagã,
introduziu o dia de guarda do paganismo, o dia do sol, na cristandade, introduziu a adoração da lua, introduziu a adoração de Tamuz, introduziu as heresias do paganismo. Então ela se tornou uma igreja apóstata, representada pelo cavalo preto. Mas Deus tem uma multidão de santos filhos de Deus dentro da igreja católica. Amém, Senhor. E que vão se salvar, por isso passam pelo juízo. E esta multidão de filhos de Deus na igreja católica, representada pelo cavalo preto, irmãos, aqui aparece como o vinho. Não danifiqueis o quê? Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Vejam aí o capítulo 6 de Apocalipse e o verso 5. Capítulo 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro ser vivente, não é? Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Vocês já perceberam que o líder da igreja católica é aquele que tem a balança na mão e que pretende julgar a humanidade, mandando pessoas para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório? Ele pretende ser o juiz da terra. Mas não, o juiz da terra é quem? É Jesus. É Jesus. Mas o líder do cavalo preto acha que ele tem essa autoridade para perdoar pecados e mandar pessoas para o céu ou para o inferno. Mas aqui diz, no verso 6, capítulo 6, verso 6: E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Escassez espiritual, irmãos. Escassez, a Bíblia foi tirada da mão do povo. Então houve uma escassez espiritual, escassez da palavra de Deus. Uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Não danifiquem o azeite e o vinho que está lá no cavalo preto, porque são os sinceros filhos e filhas de Deus. Amém. Eles vão se salvar. Não despreze os nossos queridos irmãos católicos. Ah, mas ele adora imagens. Mas eles adoram imagens porque foram ensinados desta forma. Ah, mas eles oram para a Virgem Maria. Mas eles estão orando para a Virgem Maria porque eles foram ensinados desta forma. Mas eles fazem sacrifícios, eles fazem penitências porque foram ensinados. Como você pode fazer o bem se você foi ensinado a fazer o mal? Deus não cobra de você aquilo que você não sabe. Deus só cobra aquilo que você sabe. Então, queridos, o azeite e o vinho que está lá no cavalo preto representa todos os filhos e filhas de Deus sinceros dentro dessa igreja que se prostituiu. Mas eles amam a Deus. Esses membros amam a Deus. E eles vão ouvir o chamado de Deus: sai dela, povo meu. Mas onde está o chamado? Somos 20 milhões de adventistas no mundo. Quantos estão dizendo: sai dela, povo meu? Quantos estão vivendo a reforma ensinada por Deus? Queridos, a igreja adventista, ela está cheia de membros que tem Babilônia dentro da cabeça deles. Ah, eu sou da igreja adventista, você é da igreja adventista, mas você trouxe a Babilônia dentro de você. Igual o povo de Israel, que ficou lá 70 anos em Babilônia, e quando saíram de Babilônia, voltaram para Jerusalém, mas trouxeram Babilônia com eles, trouxeram a cabala com eles, trouxeram a adoração ao Deus de chifres. Foi o povo de Israel que trouxe a cabala de Babilônia para Jerusalém. Anás e Caifás eram cabalistas, adoradores do Deus de chifre, por isso rejeitaram o Messias. Vocês acham que Anás e Caifás não compreendiam a profecia? Lógico que compreendiam. Vocês acham que Jesus Cristo, eles sabiam que Jesus deveria nascer por aquele tempo e que deveria nascer em Belém? Mas, queridos, eles tinham compromisso com o Deus de chifres, que é o Deus da cabala, Baphomet. Por isso eles disseram: não temos outro rei senão César. Queridos, estar na igreja adventista, mas ter cabeça de Babilônia, não adianta nada. Não adianta nada. Você estar aí celebrando as festas pagãs e adorando os ídolos. Só vou falar isso, não vou falar mais nada,
para não complicar mais. Queridos, o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, o nome dele é inferno, é morte. Se refere a todas as religiões não cristãs. Budismo, islamismo, hinduísmo, confucionismo, zoroastrismo, todas as religiões pagãs são representadas pelo cavalo amarelo. E por que estão aqui no juízo? Porque Deus tem um povo lá dentro também. Deus também tem um povo lá dentro, que não concorda com toda aquela idolatria, que não concorda com aquele paganismo. O hinduísmo tem mais de 300 mil deuses. O yoga, quem pratica yoga está adorando os 300 mil deuses do hinduísmo, irmãos. Mas Deus tem gente sincera lá dentro. Por isso, eles estão aqui no juízo celestial. E agora vem o quinto selo, queridos. O quinto selo é o selo dos mártires. Por que é que não existe um cavalo para os mártires? Porque existem mártires no cavalo branco, existem mártires no cavalo vermelho, existem mártires no cavalo preto e mártires no cavalo amarelo. Os mártires estão espalhados por todos os grupos religiosos. Não é só adventista que é mártir, não, irmãos. Tem muitos católicos que são mortos como mártires. O islamismo não pergunta, você é adventista, você é batista ou assembleiano? Não. O Islã, ele pergunta, você é cristão? Sou. Morre. Não importa se ele é católico, adventista ou batista, irmão. Morre porque é cristão, morreu como mártir. E não são poucos, irmãos. Nestes momentos que estamos aqui, ou nestes dias que estamos acampados, já milhares foram mortos de mártires. Os jornais não mostram. Para você saber quantos mártires estão morrendo cada dia, entra no Google e coloca lá, mártires que estão morrendo diariamente. Tem um site, no Google tem um site só para a contagem dos mártires. São milhares. Mas o número dos mártires ainda não se completou. Porque vai se completar quando sair o decreto dominical. A perseguição será mais forte. Por isso, os mártires ainda não estão sendo julgados, irmãos. Porque não chegou o momento deles serem julgados. Por isso, aqui no capítulo 6, verso 9 em diante, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não nos julgas? Os mártires estavam vendo, tudo isso aqui é simbólico, não é, irmãos? Porque morto não vê nada, o morto não fala nada. Mas aqui é simbólico. O sangue dos mártires clamando: todos estão sendo julgados, Senhor. Todo o povo teu, no cavalo branco, no cavalo vermelho, no cavalo preto, todo mundo está sendo julgado. E nós, os mártires, que demos a vida por Jesus, não nos julgas? Até quando? Até quando não nos julgas? E qual foi a resposta de Deus? Esta é a prova, queridos, que aqui é juízo. Porque os próprios mártires estão falando: Senhor, não nos julgas? Todo mundo está sendo julgado. Os selos estão abertos. 4 cavalos apareceram. Não tem mais cavalo. E nós estamos aqui esquecidos. Esse é o clamor dos mártires. E Deus diz o quê? Vamos ler o verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que... Eu gosto muito dessas expressões que existem lá em Daniel, capítulo 11, existem também aqui no Apocalipse, esta expressão que Deus usa, até que. Deus coloca limites. Como Deus coloca limites nas ondas do mar, que elas vêm com uma ferocidade como que fosse engolir a cidade inteira. Elas vêm e quando chegam na praia... Deus coloca o quê? Limites. Como aqueles demônios que vieram
diante de Jesus, vieram correndo, vociferando, espumejando, como se fossem matar, destruir Jesus. E quando chegaram na frente de Jesus, se ajoelharam e disseram: bem sei quem és, o Santo de Deus. Deus coloca limites. Deus coloca limites no teu sofrimento. Se você está sendo caluniado, disciplinado, se você for removido da igreja porque assistiu um seminário desse, lembre-se que Deus coloca limites. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer: basta. Amém. Basta. Até que se cumpra o tempo determinado. O remanescente sempre foi perseguido. O remanescente não está sendo perseguido, ele sempre foi perseguido. Desde sempre. Por isso, queridos, os mártires, Jesus disse para eles: ainda um pouco, repousem um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haverão de ser mortos como vocês foram. Agora, no tempo do decreto dominical, e está muito perto o decreto dominical, 14 de maio de 2020 não é o decreto dominical, mas é o estupim. E quando você acende o estupim, você não fica olhando o estupim. Quando você acende o estupim, meu irmão, perna para quem tem. Corra! Então, depois de 14 de maio de 2020, queridos, acenderam o estupim. Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Se eu pudesse acender esse estupim hoje, eu já acenderia hoje. Porque eu quero que o mundo acabe mesmo. Ah, o senhor é muito pessimista, negativo. Não, eu não quero mais o mundo. Eu não quero. Eu estou aqui forçado, porque Deus quer que eu esteja aqui. Mas eu não quero, eu já falei para Deus. Eu quero o céu. Amém. Eu também. Eu quero o céu. Queridos, Jesus Cristo coloca um limite. Mas são poucos que estão gemendo e chorando pelos pecados, não do mundo, mas pelos pecados do povo de Deus. O que está atrasando a volta de Jesus, irmãos, não é o mundo. O que atrasa é a mornidão da igreja. É uma mornidão que não converte ninguém. É um cristianismo que está pior do que o islamismo. Porque pelo menos o islamismo ora 5 vezes por dia. Mas um cristianismo que nem orar, ora. O islamismo é uma religião errada, que adora Allah, e o Allah não é o Deus da Bíblia, mas eles jejuam 1 mês por ano. 1 mês, 30 dias. Não é um dia de jejum, irmãos. São 30, é o mês do jejum. Ramadã. Eles comem antes do sol nascer. E só vão comer depois que o sol se põe. Eles passam, então, 12 horas sem comer nada. Não põe nada na boca. Mas não é um dia, são 30 dias seguidos, ininterruptos. Agora, queridos, Deus traz um povo desse para a igreja cristã. Não vão jejuar mais, não vão mais orar 5 vezes por dia. Para quê? Deus quer preparar a igreja para receber o povo que está lá fora. Deus não vai trazer pessoas evangélicos que têm culto toda noite. Os evangélicos têm culto toda noite, irmão. Passa pelas igrejas evangélicas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É direto, culto toda noite. Igrejas abertas o dia todo. Aí traz para a igreja adventista, aí ele vai ter culto. Quarta-feira, tem 5 pessoas na igreja. Sábado às 9 da manhã, tem 5 pessoas. Às 11 para o culto, chega o resto. É o adventista só do 7º dia, mas das 11. Das 11.
Em inglês nós falamos, é o 7-Eleven. 7-Eleven. 7-Eleven nos Estados Unidos é uma rede de conveniência, uma loja de conveniência que tem nos postos de gasolina. E essa marca é uma rede muito grande, 7-Eleven. Muitos adventistas são 7-Eleven. Só vêm para a igreja no 7º dia e às 11 horas. Porque 11 é 11 horas, né? 7, 11, às 11 da manhã. Porque para a escola sabatina eles também não vêm. E se o sermão dura muito, eles também vão embora. Queridos, se você traz este povo da Assembleia de Deus, da congregação cristã, povo sincero na congregação cristã no Brasil, gente sincera, irmãos, fiel a Deus, traz para a igreja morna, eles vão ficar o quê? Mornos. Então Deus está conservando este povo lá, até que venha o decreto dominical, até que venha a sacudidura, e que a igreja seja sacudida, e que saia o joio, e é o joio que sai, o trigo não sai. E então Deus vai poder trazer os sinceros que estão lá, para que haja um só rebanho e um só pastor. Agora, queridos, no 6º selo, capítulo 6 e o verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vocês já viram isso acontecer? Porque isso aqui é uma sequência, irmãos. É uma sequência de sinais. Não, a gente viu o sol escurecer, mas e a sequência? Não foi bem assim. Então, isso aqui será numa sequência exatamente como está aqui. Não é isolado, não é um terremoto isolado, não é um escurecimento do sol isolado, não é uma chuva de estrelas isolado, não é um maremoto que uma ilha lá foi coberta e deixou de existir, não. Todas as ilhas e montes foram removidos dos seus lugares. Isso não aconteceu ainda, irmãos. Anunciando a chegada do juízo em 1844, houve o terremoto de Lisboa. Houve o escurecimento do sol em 1780. E houve a queda das estrelas em 1833. Foi um cumprimento parcial desta profecia, porque estava chegando o juízo dos mortos. Mas agora, queridos, chega o juízo dos vivos. Agora é o fim. Agora o impacto é grande, porque o impacto naquele tempo foi quase que nada. Por quê? 1755, o terremoto de Lisboa. Mais de 20 anos depois, 1780, 25 anos, não é? É isso? 1755, 1780, 25 anos depois, o escurecimento do sol. Quem assistiu o terremoto de Lisboa, provavelmente não assistiu o escurecimento do sol, porque o terremoto de Lisboa foi Lisboa, não foi o mundo inteiro. E o escurecimento do sol foi aonde? Nova Inglaterra, ou seja, é outro continente. E 53 anos depois, a queda das estrelas, não no mundo, mas nos Estados Unidos. Portanto, queridos, foi bem espaçado, mas estava anunciando a chegada do juízo dos mortos. Não criou muito impacto, porque não tem como impactar morto. Entende, irmãos? E o que estava começando era o juízo dos mortos. Juízo dos mortos. E todo mundo achava que era a volta de Jesus, mas era um engano, era uma decepção, porque não era a volta de Jesus. Mas agora, queridos, Deus vai criar esses sinais, Deus vai provocar esses sinais no céu e na terra de uma forma muito poderosa, porque é um grande tremor de terra. Não é um terremoto num país, não é um terremoto numa cidade, é um grande tremor. E quando a Bíblia fala grande, põe grande nisso, meu irmão.
É um grande tremor de terra, do planeta Terra. Não tem quem não ficará sabendo, todos ficarão sabendo. Você não precisa dizer, escuta, você soube, aconteceu um terremoto. Não vai precisar dizer para ninguém. A pessoa fala, escuta, você vem me falar, eu senti. Ninguém precisa me avisar, eu sei o que aconteceu. E depois, na sequência rápida, o escurecimento do sol. E eu acredito, porque Deus trabalha em ciclos de 7, eu acredito que serão 7 dias de escuridão plena. Escuridão plena, para você poder pensar. Porque o ser humano, no escuro, pensa mais. Pensa mais. Não tem como se distrair com celular, com televisão, porque o mundo vai estar em destruição. O mundo vai estar num caos. E então, 7 dias de trevas. E quando chega a noite, não é? À noite você vai saber só pelo relógio, porque vai estar tudo escuro, né? Mas você vai saber, chegou a noite, porque a lua aparece o quê? Em sangue. A lua em sangue. Um dia a lua em sangue, 2 dias a lua em sangue, 7 dias a lua em sangue. E o povo apavorado, porque o povo é medroso, vocês sabem, né, irmãos? O povo mais medroso da terra é o americano. Se falar que ele vai ficar sem ar-condicionado uma semana, ele já morre. Já morre. Se falar para ele, olha, essa semana você não vai beber Coca-Cola. Pronto. Não, já caiu o mundo para ele. Queridos, acostumados com muito conforto, mas pensem em 7 dias sem luz, trevas, lua em sangue. E de repente o céu desaba. O céu desaba, porque uma coisa é você ver uma estrela caindo. Todo mundo aqui já viu uma estrela caindo. É um meteoro caindo. Mas pense em milhões e milhões e bilhões caindo ao mesmo tempo. O céu desabando. O povo vai estar o quê? Apavorado. E perguntando, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? E só o povo que entende a profecia tem a resposta. É só a Bíblia que tem a resposta. Deus está criando um clima para que as pessoas tomem uma decisão, ou ao lado do selo do Deus vivo, ou ao lado do sinal da besta. Deus cria o clima, não é você que cria o clima. Deus é que monta o cenário, não é você, não é a televisão, é Deus que monta o cenário. E aquilo que você pensou que seria impossível, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as tribos, gentes, e então virá o fim. Mas há 2000 anos estamos pregando o evangelho e mais da metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Mais da metade do mundo nunca teve uma Bíblia na mão. E como é que Jesus pode voltar? Ah, nós vamos evangelizar o mundo. Vamos evangelizar nada, irmãos. Não vamos. É Deus que monta o cenário e é Deus que cria o clima para que o evangelho chegue no mundo. Uma vez montado esse clima do grande tremor de terra que abala o mundo, e o escurecimento do sol, e a lua em sangue, e o céu desabando numa grande chuva de estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, irmãos. Ilhas e montes se movendo dos seus lugares, sumindo, mudando o mapa, entortando o eixo da terra, o povo apavorado. E você vai poder abrir a Bíblia e ler, porque este é o 6º selo, é o selo do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. Há pessoas que pensam que o selo do Deus vivo não faz parte do 6º selo, porque está em Apocalipse 7. Irmãos, esqueça os números, porque os números não são da Bíblia. Quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulos. Portanto, quando você estiver lendo aqui capítulo 7, verso 1, lembre-se que pertence ao 6º selo. Vamos ler? Capítulo 7, verso 1, faz parte do 6º selo. Depois destas coisas, ou seja, depois do grande tremor de terra, depois do sol escurecer, depois da lua em sangue, depois da grande chuva de estrelas, depois que ilhas e montes se moverem dos seus lugares, e as pessoas apavoradas pedirem que os céus caiam, que os montes caiam sobre si. Queridos,
chegou o momento do selo do Deus vivo ser aplicado. Amém. Vocês já pararam para pensar por que milhões vão se converter num dia? Se milhões não estão se convertendo hoje? Hoje o islamismo está crescendo mais do que o cristianismo. Por que de repente milhões se convertem num dia? Por quê? Essa não é uma ação sua, é uma ação de Deus. Deus não vai aplicar o selo do Deus vivo, e muito menos, Ele não vai aplicar o sinal da besta em povo ignorante, em povo que não sabe o que está acontecendo. Deus tem que tornar o assunto consciente, para que as pessoas façam decisões inteligentes, ao lado do santo dia do Senhor, que está nos 10 mandamentos, ou ao lado do sinal da besta, o domingo como dia santo, como está na encíclica papal Laudato Si. O mundo vai ter que tomar uma decisão, não na ignorância, mas consciente. Mas primeiro Deus cria o que? O clima. E agora os 144 mil, vocês já chegaram a perguntar por que os 144 mil aparecem pela primeira vez na Bíblia no 6º selo? Há pessoas que dizem, pastor, o 6º selo já aconteceu lá em 1755, 1780. Ah, é? E por que os 144 mil não apareceram lá? E por que o selo do Deus vivo não apareceu lá? O selo do Deus vivo ainda não apareceu, irmãos. Porque ele vai aparecer junto com o sinal da besta. Os dois vão ser aplicados simultaneamente. E os 144 mil é o remanescente que ousa pregar esta mensagem. E é formado, 144 mil são formados só por pessoas vivas, que não passaram e não passarão pela morte. Então tem que ser no fim mesmo. No fim mesmo. Não pode ser lá 1780. O 6º selo, o contexto do 6º selo é o juízo dos vivos. E a pregação para esta multidão que vai sair de Babilônia será por 144 mil vivos, que não morreram e não vão morrer. Por quê? Porque Jesus estará voltando. Estará voltando. É o fim do tempo do fim, queridos. Por isso diz aqui o capítulo 7, verso 1. Depois destas coisas, depois de todos os sinais trágicos, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Quando aconteceram todos esses sinais, os 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos perguntaram, é agora para soltar? Porque eles viram tudo acontecendo, o céu desabando, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. É agora que é para soltar? O que Jesus falou? Não, ainda não. Não chegou a hora de você soltar os 4 ventos ainda. Agora é a hora do selamento. Ah, bom. Ainda bem que Jesus explica, não é? Agora é a hora do selamento. Vocês só vão soltar os 4 ventos depois que eu jogar o incensário sobre a terra. Amém. Preste atenção, 4 anjos que estão segurando os 4 ventos. Vocês só vão soltar os 4 ventos e começará uma destruição da terra quando eu lançar o incensário sobre a terra, no 7º selo. Apocalipse 8:5 é o 7º selo, quando eu vou lançar o incensário sobre a terra. E aí vem a destruição de 1/3 da terra. Queridos, isto aqui é 6º selo. Isto aqui é juízo celestial dos vivos. Por isso diz aqui o verso 2: vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Essa expressão, selo do Deus vivo, aparece uma vez na Bíblia. E não aparece no primeiro, não aparece lá em 1800, não, irmãos. Aparece no 6º selo, no juízo dos vivos. Porque chegou a hora do selamento. Pessoas estão morrendo hoje, morreram ontem, guardando o domingo, estão salvas, irmãos. Ah, pastor, não fala essa heresia? Lógico, irmãos. Guilherme Miller morreu guardando o domingo e está salvo. Tem um anjo junto à sepultura dele, esperando para saudá-lo na manhã da ressurreição. Martinho Lutero não guardou o sábado, está salvo. João Wesley nunca guardou o sábado, mas é um homem de Deus. Queridos,
Deus não cobra das pessoas aquilo que elas não sabem. Mas quando o decreto dominical for aprovado, então as pessoas vão ter que fazer uma decisão inteligente. Ao lado do selo do Deus vivo ou ao lado do sinal da besta. Não antes. Deus primeiro esclarece para depois cobrar. Por isso o selo do Deus vivo é anunciado logo após esses sinais trágicos, majestosos. Fala do selo do Deus vivo. Primeiramente o selo do Deus vivo é aplicado na testa de quem? Dos 144 mil. E depois, em quem? Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo são os 144 mil. Porque eles são batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E eles pregam as 3 mensagens angélicas de forma compacta, como se fosse uma só mensagem. Hoje você prega as 3 mensagens espaçadamente. Primeira, segunda, terceira. Mas neste tempo nós vamos pregar as 3 mensagens em uma só. Com força, com impacto. Com poder. Com a chuva serôdia. Por isso tem a grande multidão que ninguém podia contar, que se converte. E os 144 mil, mais a grande multidão que ninguém podia contar, eles passam pela tribulação, a última tribulação, a angústia qual nunca houve. Diz aqui o capítulo 7, estamos lendo o 6º selo. Quando as pessoas não ligam o capítulo 7 com o 6º selo, elas não entendem. Então, entenda que nós estamos lendo o 6º selo, que começa no capítulo 6, verso 12, e o 6º selo vai até o capítulo 7, verso 17. Tudo isso aí é 6º selo. Vejam o que é falado agora no capítulo 7 e o verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem são estes vestidos de vestidos brancos? Os 144 mil e a grande multidão que ninguém podia contar, as primícias e a seara. Para mim é tão claro isso, irmãos. E as pessoas fazem tanta briga com isso, tanta polêmica. Primícias e seara. Eles passam juntos pela grande tribulação. Como é que a grande multidão vai passar pela grande tribulação se não tiverem líderes espirituais como os 144 mil? A grande multidão terá que aprender em poucos meses o que nós aprendemos durante anos. Quantos seminários você assiste aprendendo? Mas os conversos da hora 1/10, eles terão que aprender em poucos meses o que você levou anos para aprender. E eles terão pouco tempo para desaprender muita coisa que eles aprenderam. Mas quem vai ensiná-los? Não os doutores, mas os 144 mil, batizados pelo Espírito Santo. Por isso eles passam juntos pela tribulação. Diz aqui o verso 14 agora: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pelo sangue do Cordeiro que nos purifica do pecado. Qualquer pecado confessado é perdoado, irmãos. Mas pecados não confessados não são perdoados. Qualquer pecado não confessado, um mau entendimento, uma palavra pronunciada com ira, ou o ciúme, ou a mágoa, ou os ressentimentos contidos no coração, ou a raiva de alguém, ou o desentendimento com a sogra, ou com o pai, ou com o filho, ou entre marido e esposa, ou desentendimento entre você e o seu pastor. E, irmãos, qualquer desentendimento é pecado e precisa ser confessado. Confessado. O nosso povo tem que parar de comer carne com sangue, irmãos. Isto é pecado. Tem que ser confessado. Nós temos que dizer, Senhor Deus, me perdoe por ter comido carne com sangue e com gordura. É Satanás que se deleita em que as pessoas que o adoram comam sangue, bebam sangue. Deus proibiu o sangue. Os filhos de Deus não têm nada a ver com o sangue.
Mas Satanás faz as pessoas comerem sangue, beberem sangue, comerem sangue com carne e com a gordura, para entupir as veias de todo mundo. Queridos, Deus quer um povo santo. Deus instituiu a reforma da saúde não para o Antigo Testamento, irmãos. No Antigo Testamento não existia vegetariano, irmãos, porque tinha que comer o cordeiro pascal. Se não comesse o cordeiro pascal, não podia ser do povo de Deus. Os sacerdotes tinham que comer a carne do cordeiro. O vegetarianismo, queridos, é uma verdade presente para o povo que vive na última geração. Por isso Deus escolhe os 144 mil da última geração, porque eles têm uma experiência com Deus que ninguém teve. Por isso eles colam em Jesus na eternidade. Onde estiver Jesus, eles estão lá. Onde Jesus for, eles vão juntos. Jesus Cristo, ali tem na testa dos 144 mil o quê? O nome do Pai e o nome do Filho. Queridos, que Deus derrame o Espírito Santo sobre vocês. Que vocês se preparem para este grande evento. E preparem um povo para este grande evento. Prepare a sua família para este grande evento. E que você seja um pregador deste Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus.